agradece em nome da Associação Cultural, dos amigos do museu, pela presença de todos. E hoje é uma data muito significativa para o Estado de São Paulo e para o Brasil, né? Que o Estado de São Paulo se rebelou contra um regime ditatorial, né? Que judiou muito do nosso povo, né? E hoje aqui nós convidamos o pessoal mais assim, idosos que viram de perto a Revolução de 32, que é o senhor Orestes Carbelotti, que eu quero convidar ele para ele se assentar aqui nessa mesa aqui, por gentileza. A gente convidou mais 3, mas infelizmente eu acho que eles devem ter esquecido ou ainda não puderam comparecer, que é o seu Pedro Barbosa, o seu Antenor Cunha e o seu Dionísio Bortotti. Talvez eles ainda compareçam. E também o coordenador de cultura, o Hugo Doiani, se ele estiver aí presente, a gente pede a gentileza para eles. Acho que ele saiu, né? O Rogério Tosca, diretor cultural da Associação dos Amigos do Museu, pode vir à frente. O Pedro, que é vice-prefeito, né? Que é a autoridade que está representando o prefeito. Providencial ali. Não, deixa eu poder. O Henrique. Pode deixar para a gente chamar. É o professor Henrique Lucarelli, que vai ser o mediador aí do debate aqui, né? Para se tornar presente. E eu vou já passar a palavra para ele e coordenando os trabalhos aqui. Primeira coisa, eu queria dar bom dia a todos. Bom dia. E agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu peço licença para ficar sentado, para a gente ficar mais à vontade aqui. Não tem problema com você. Ó, tem cadeiras na frente aqui, ó. Quem quiser sentar. Tenho que, nominalmente, render alguns agradecimentos. Primeiramente, por esse evento que está acontecendo, a Associação dos Amigos do Museu, que sem eles nada disso aqui teria engrenagem, né? O corpo humano faz muito isso aqui andar, é o combustível disso aqui, e eu agradeço primeiramente a eles. Eu agradeço também, especialmente ao Toninho, que além de ser diretor da Associação dos Amigos do Museu, presidente da associação, é funcionário da prefeitura e sempre, nunca poupou nenhum esforço para que isso aqui acontecesse. Depois eu agradeço também o apoio da prefeitura em relação ao coordenador da cultura, o Hugo Doiani, que também nunca poupou esforço para que nenhum dos nossos eventos deixasse a desejar, demonstrando sempre o espírito democrático e plural. Antes de tudo, eu queria dizer para vocês que eu preparei aqui uma fala para poder abrir tudo isso aqui, para poder comentar com vocês quais são as nossas intenções gerais. Mas antes disso, tem que deixar bem claro que o nosso protagonista aqui hoje é a fala, é a conversa. É ela que está colocando nós aqui hoje e a pensar a respeito do que essa fala pode produzir dentro do museu, ou dentro da cultura, dentro da história, é o ponto-chave. Então, o nosso protagonista aqui de hoje é a fala. Eu rapidamente organizei essa mesa aqui, coloquei aqui na frente, compondo ela, as capas dos jornais que circularam em São Paulo durante os eventos de 32. Então, as pessoas que depois tiverem vontade, ou mesmo podem passar ao público, aqui é o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, a respeito desse evento. É isso, vamos começar agora. Eu dividi minha fala em 2 blocos. Primeiro, eu vou falar sobre os novos temas acerca da Revolução de 32 e depois eu vou explicar por que a fala é importante para o estudo, por que a história oral é importante, então, para o estudo desse evento, os novos temas. Há diferentes relatos, leituras, análise e modos de se contar o que foi aquele ano de 1932, especialmente para aqueles que foram criados ou que viveram no estado de São Paulo ou nos lugares que foram palcos dos eventos daquele ano. Tentarei enumerar aqui, e a ordem não tem nada a ver com a importância, alguma dessas leituras. A primeira delas é a antiderrotista, que consiste em limpar a má fama causada pela derrota do movimento armado paulista. Essa leitura aposta todas as suas fichas no mote: São Paulo perdeu a guerra, mas ganhou uma Constituição. Porém, essa Constituição teve vida curtíssima, de 34 a 37, quando, através do golpe do Estado Novo, Vargas novamente assume o poder com características ditatoriais. A segunda é a sociológica, que trata de analisar a história a partir do jogo político exercido pela elite paulista. Essa análise foca especialmente na comparação do papel que a classe oligarca paulista
ocupavam durante a República Velha, a República Café com Leite, e na futura figura de principal patrocinadora, especialmente através dos meios de comunicação, dos eventos de 32. O clímax desse raciocínio é a afirmação de que a Revolução Constitucionalista foi apenas um contragolpe promovido pela antiga elite que estava escanteada do poder. A terceira proposta é a oral memorialista, fruto das histórias contadas por muitos de nossos antepassados, que viveram aquele tempo, ou em textos escritos para servirem como crônica ou mesmo de memória dos personagens ativos durante aquele período. São exemplos: as cartas dos soldados, as anotações dos intelectuais de época, os artigos de opinião nos jornais, as conversas com os antigos e por aí vai. A quarta vertente é fruto do colecionador, do acumulador de curiosidades e de detalhes. Aquilo que todos nós somos um pouco em certa medida. São as historietas militares, os causos, o preciosismo com certos objetos, típico daqueles que gostam mais de contar do que de ouvir. Claro que nenhuma dessas divisões é pura. Dificilmente vocês encontrarão alguma informação que não passe, ao menos, por 2 dos pontos ditos acima. Porém, tudo isso já está. Nossa pergunta aqui é outra. Há ainda outros caminhos para seguirmos? Há alguma possibilidade de novidade? Seria a Revolução de 32 um assunto esgotado, que não pode mais gerar frutos? Cada um de nós pode chegar a uma resposta para essa pergunta. Basta apenas se em conjunto pensarmos. E as disputas para além do jogo da oligarquia? O que fazia Beltrão Klinger? Não havia internamente no Estado de São Paulo acirramentos entre o pensamento tenentista e federalista? Que conversa é essa de dividir o Mato Grosso? Onde estavam as mulheres naquela época? O que elas faziam? Onde estavam as pessoas que não compactuavam com a elite? Como se portavam as pessoas do interior que não estavam se agitando na capital? Até que ponto o orgulho paulista era um sentimento sincero ou apenas uma arma na mão da elite? Não há relatos sobre os sofrimentos de viver uma guerra? O que foi o cotidiano do alistamento, do batismo de fogo daqueles rapazes, da luta, da morte ou do exílio? Todas essas são perguntas que ainda carecem de respostas satisfatórias. Elas são, portanto, no mínimo, os combustíveis para as novas inquietações sobre esse tema. São a comprovação de que esse assunto, de que esse tópico é ainda um rico caminho a ser trilhado. Agora aqui eu explico o porquê da importância da história oral. E aqui é a parte mais, talvez, um pouco mais complicada, então eu peço um pouquinho de atenção de vocês, e se vocês obviamente não entenderem, fique à vontade para perguntarem depois. Durante muito tempo, o pensamento histórico mais didático, aquele que é ensinado nas escolas, jogava entre duas divisões gráficas de duas palavras, a história e a história. Uma escrita com a letra E minúscula e a outra, em geral, escrita com a maiúscula H, precedida por I. Essa divisão, particular ao português do Brasil, é datada de 1912 e é entendida como um fenômeno copiado do inglês, idioma do qual também existem as duas palavras próximas, story, que significa narração, e history, a disciplina. Essa importação não foi muito sincera no idioma brasileiro, ficando apenas na superfície da fala. Ela nunca criou raízes na comunicação cotidiana e nem na sua vertente mais formal escrita. Afinal, percebam vocês, ainda seguimos escrevendo História da Carochinha, Histórias de Trancoso, Histórias do Arco da Velha, Histórias para Boi Dormir. Expressões todas essas, notem vocês, se escrevem e se pronunciam com H-I. Essa separação entre história e história esconde duas posições muito importantes. A primeira delas é de caráter elitista e conservador, que denota que alguns tópicos, alguns temas, são mais dignos de serem estudados, referidos por história, e outros que devem ficar no campo informal, dignos apenas da raia miúda, a história. A segunda posição é inspirada em Ariano Suassuna e Nelson Rodrigues, que reafirmam a nossa predisposição para importar expressões sem a devida análise e crítica de idiomas estrangeiros.
Porém, conforta saber que isso encontra algumas barreiras. Nos dias atuais, é quase mandatório para os alunos que ingressam nos cursos universitários de História a leitura de dois autores muito chaves, muito importantes. São eles Marc Bloch e Lucien Febvre. O pensamento desses dois autores foi tão marcante para a história que alguns chegam a dividir o pensamento histórico em uma era anterior e uma posterior a esses dois autores. Vamos entender esse caso. Antes desses dois autores, o método de análise histórica era baseado, grosso modo, no seguinte protocolo. 1. Deveria-se escolher os documentos por uma classificação de importância. Assim, um tratado diplomático seria mais importante que a certidão de nascimento de um trabalhador. 2. Escolhido esse documento mais importante, o próximo passo seria testar sua veracidade, ou seja, perceber se ele correspondia à época que ele dizia corresponder. Terceiro, finalmente, confiando nessa objetividade, o texto do historiador devia conter as verdades que ele leu no referido documento. Esse protocolo, evidentemente, não resistiu à crítica elaborada pelos autores acima. Logo, deixou tudo isso por terra. Por quê? A primeira questão a ser levantada recaía sobre a escala das importâncias. Como o historiador devia classificar os documentos? Qual deveria ocupar o lugar principal? Um relato general era mais valioso do que um de um comerciante? Uma carta de alforria era menos importante que o inventário do senhor de escravos? Como escolher? A melhor resposta para essa inquietação foi dada por Marc Bloch. Percebam vocês, olha como ele disse. A história é a ciência que estuda o homem no tempo. Tal como o ogro da lenda, o historiador deve farejar a carne humana. Onde há vestígios da passagem dos homens, lá deve estar o historiador. Portanto, segundo ele, a história não deveria se pautar por temas mais ou menos dignos. Não deveria dividir a narração do passado em história com H, a válida, e a história com E, a inválida. A presença do homem justificaria por si só as existências de muitas histórias. Lucien Febvre completou esse pensamento fazendo a seguinte comparação. O historiador não é um lobo predador que quer ter pedaços do homem na sua boca, um braço, uma perna. O homem vivo é um todo, e é isso que nos interessa. E qual seria essa história total que estudaria o referido homem vivo? Evidentemente que não estamos a falar de uma história totalizante, aquela que seria capaz de englobar ipsis literis o que aconteceu no passado aos seres humanos. O exercício da história dita total é exatamente o contrário. Se tudo onde está o homem deve ser estudado pela história, recai agora ao historiador ou ao pesquisador a responsabilidade de formatar suas escolhas. Ou seja, quando ele cria uma pergunta, quando ele cria um problema que o guiará, o seu trabalho. Senhores, bom dia. Bom dia. Bom dia. Chegou um veterano aqui. Aí. Boa tarde. O pesquisador, portanto, não encerra nenhuma das vias, nenhum dos caminhos. Ele apenas escolhe um dos caminhos. Cria um sentido entre os múltiplos possíveis. Traduzindo isso para uma ideia mais prática. É a partir desse pensamento que podemos entender as narrativas históricas dos vários tipos. Desde aqueles que tratam das intimidades de Napoleão Bonaparte, até aquelas que analisam o crescimento econômico das ferrovias do Brasil no século XIX. Todos são caminhos possíveis. Nenhum é melhor e mais importante que o outro. O principal reflexo desse pensamento para nós hoje talvez seja o seguinte: nada é desprezível. Nenhuma informação é menos valiosa que a outra. Afinal de contas, elas só ganham sentido quando estiverem em contato com nós mesmos. Um exemplo para ilustrar esse pensamento. Qual a diferença de um livro fechado e de uma pedra? Nenhuma. O livro passa apenas a ser livro quando ele se transforma em transmissor de informações e de afetos. Ou seja, quando ele é lido, quando está em contato com nós. E assim também são os documentos para a história. Destarte, são todas pedras inertes. Só serão transmissores de informações e de afetos quando um ser humano os escolhe para análise. E a revolução mais importante que nos coloca aqui hoje é a seguinte: uma vez que não temos hierarquia nos documentos, tudo depende de nós mesmos, das nossas escolhas.
aos objetos e às outras formas de comunicação, tais como a fala, aqui hoje, pode ser estendido o conceito de documento, pois são consideradas também como transmissores de informações e de afetos. E é assim que podemos justificar a importância da dita história oral, que é o evento aqui de hoje. Espero que a partir de agora nós tenhamos um bom proveito e muito obrigado. Nesse momento, agora eu gostaria de vamos, o senhor quer sentar aqui à mesa, como foi combinado no início? Pode ir lá. Deixa, não, tira daqui, ó. Deixa eu subir aqui. Pode que assim, trocar de cadeira? Isso. Pode. Aí, deixa eu passar. Você tá ali, ó, mais um pouquinho aqui, ó. Vamos pra cá. Passa nessa aqui, ó. Cadeira. O computador de história tem que ficar ao centro aqui. Aquela. Favorece, tá? Banheiro aqui. Seu Nenê Vitor, essa cadeira aí, ó, ela pertenceu à família do Venceslau Braz. Já tem história essa Já tem história. Então o senhor está sentando na cadeira que pertenceu ao ex-presidente da República, Venceslau Braz. Só porque ele foi dono de uma fazenda aqui em Timburi, na época. De 1920. Puxa um pouquinho aquela visão tão forte aqui. Querendo fechar o... a luz, né? A luz, né? Em linhas gerais, aqui o que eu tenho que demonstrar então que nós não temos hoje um estatuto pré-formado do que seria história. Tal característica, tal tema, não é mais importante, é menos importante que nenhum outro. Tudo isso ganha sentido quando nós, de fato, lemos, contamos ou analisamos a história. De maneira que aqui hoje nós temos duas pessoas que participaram ou têm algumas lembranças do que foi 32. Correto isso? Qual a história que vocês vão partilhar com nós aqui hoje? Ela tem importância por si só, por nós estarmos aqui e partilharmos conjuntamente. Não é uma história mais ou menos importante. Às vezes as pessoas, isso é muito comum, querem simplesmente saber da guerra, do tiro. Isso é só um trecho da história. Isso é só um trecho da história. Às vezes, para os senhores especialmente, ou para muitas outras pessoas, a parte mais importante é uma outra. Eu lembro muito da minha bisavó, quando ela falava, uma das coisas que mais marcou ela foi o comportamento primeiro dela fugindo. E assim ela contava. E isso por si só já se transformava numa história interessante e importantíssima. Estou dizendo tudo isso aqui porque eu quero deixar bem claro. O que vocês quiserem contar aqui para nós hoje é extremamente bem-vindo. E é extremamente importante. Não há uma escala do mais ou do menos. E é por isso que eu queria agora passar a palavra para qualquer um dos senhores, para que vocês dividissem com nós aqui hoje algum trecho dessa memória, através da fala, através da história oral. Aqui é o único momento que eu tenho, até hoje, eu não esqueço que a gente já... Ali no grupão, rapaz, coitado de um soldado, eu acho que não era recruta, porque o mosquetão é uma coisa que você manobra ele, leva e depois traz, quer dizer que a bala fica no percussor, sabe? Então eu acho que ele não ia recruta, ele desceu um mosquetão assim, pegou o degrau de baixo do percussor, sabe? O tiro pegou debaixo do queixo assim, saiu numa altura aqui, vou te contar, essa parte acabou tudo. De dente, osso, sabe? Coitado, ele respirava assim, esse cor da carne dele. Até o olho, rapaz, não esqueço mesmo. Daquele grupo, esse grupão era pessoalista separado. Tá? Aí que até hoje, rapaz, eu lembro, quando eu vi os pais dele assim, ele respirava assim, esse couro aqui fazia assim, era tudo ruim, sabe? Porque a bala saiu aqui, sabe? E eu na hora, levaram para Piraju, mas que coisa, não tem carro, o carro mesmo, levou para estrada de terra mesmo, levou, mas não tinha uma vaiada, porque a bala saiu aqui, já, essa parte que ele perdeu tudo. Até hoje, eu lembro. Quantos ali anos? Aquela casa que é o banco, agora é a enfermaria. Tá? Então eu estava entregando leite ali, ó. Viu?
Pois é, depois eu fui. E o outro também que mataram um ali naquela cruzinha ali perto ali dos bois, ali em cima daquela cruzinha. Você vai na cerâmica lá, né? Ali a patroa encontrou ali, ó. Eles pararam lá na Baixada, lá que os gaúchos passaram para cá, e os paulistas também tinham a patrulha de reconhecimento. Dizia 18 cavaleiros que de manhã arriavam e faziam, sabe? Então encontraram as duras, a coisa ferveu. Mataram, mano. É no momento que eu me recordo dessa parte. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode fazer uma pessoa passava por lá. Seu Tenor, quantos anos o senhor tinha nessa época? Nesse tempo eu tinha, eu sou de 23. Eu tinha 9 anos. 9. Então, já mais naquela época, criançada, tudo já entregava leite, uma coisa, outra. Entregava leite dentro da cidade mesmo, né? Então, já levava leite lá na enfermaria. Uma judiação, esse soldado, eu lembro até hoje, a gente ia gozar. Que essa pessoa na infância não esquece nada, rapaz. E depois, quando ele pegou uma certa idade, vai pegar uma certa idade, esquece, a tua tá esquecendo. Mas, graças a Deus, está tendo para ir. Você está lembrando coisa daquela época. Tá bom, né? Tá bom, né? Coisas que marcam, né? Nasci e criei aqui em Fartura. Falei só eu. Fartura veio para 2 anos, lá naquele tempo da guerra, lá em Campo Grande. Então nós ficamos no lugar dos expedicionários que foram para a Europa. Tá? Foi a última classe que entrou aquela lei da agricultura, a zona rural não seria. Foi a última turma de Fartura. Foi tempo passa, ué. E olha só, o que aconteceu naquela época?